Então vamos lá, né, pessoal? Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de revisão da disciplina de licitações e contratos administrativos. Aqui é a professora Karine, professor Rodrigo, professor Givaldo. Eu não sei se tem mais algum outro professor aqui, mas sejam todos bem-vindos, os professores, os tutores e especialmente aí os nossos acadêmicos. A nossa missão na aula de hoje é fazer a revisão do conteúdo, que é o conteúdo da A2. Então, se vocês perceberem, o conteúdo da A1 foi todo de licitações, né? E o conteúdo da A2, ele é focado em contratos administrativos. Então, desde a rota 7 até a rota 8, até a rota 12, né? Nós trabalhamos aí com o olhar agora dos contratos administrativos. E eu elaborei um simulado, e a ideia é que o simulado ele seja um simulado semelhante aí à exigência da prova, e a partir desse simulado nós faremos então a correção aqui de cada uma das questões e também a revisão do nosso conteúdo, tá bom? Então, o simulado ficou aberto e eu acredito que ainda esteja aberto, né? Vai permanecer até a um dia antes da prova. Nossa prova está para que dia, Rodrigo? Tá para o dia 2. Para o dia 2, né? Então, o simulado ainda permanece aí mais um Isso. tempinho aberto. E a ideia é que vocês utilizem para fazer um treino. Então, nós vamos encarar esse simulado como um treino para a nossa prova, tá? De antemão, eu já vou dizer a vocês o seguinte: a nossa prova ela vai ter 5 questões objetivas, e são questões que são parecidas com as questões que nós vamos trabalhar aqui no simulado, e ela vai ter uma questão subjetiva, tá? Então, eu vou fazer a correção do simulado, fazer a revisão a partir dessa correção do simulado, e aí depois, lá no final, eu falo um pouquinho sobre a questão subjetiva da nossa prova. Tudo bem? Vamos começar? Vou projetar aqui para ficar mais fácil vocês acompanharem comigo todas as questões do simulado, tá? Aqui eu vou abrir qualquer coisa, vocês precisam me chamar, tá? Porque eu não consigo ver agora o chat. Quando eu abro aqui, eu não consigo mais ver o chat, tá bom? Então, vou voltar aqui só para a gente começar da primeira questão. Então, vamos lá, ó. Vamos lá. A primeira questão aqui, ela não está no nosso simulado, mas ela foi uma questão do fórum, tá? Então, nessa composição, né, das rotas, da rota 7 até a rota 12, nós tivemos aí 2 fóruns, se vocês lembrarem. E todas as outras atividades foram de questões objetivas. Então, 2 fóruns e o resto de questões objetivas. E aqui eu vou explorar com vocês o conteúdo do fórum, tá? Do fórum que nós tivemos aí como atividade avaliativa da disciplina. Então, vamos lá. Ó. No contexto da administração pública, é amplamente reconhecido que os contratos administrativos desempenham um papel fundamental na execução de serviços essenciais. Ainda, constatada a irregularidade no processo licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão de execução ou sobre declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar uma medida de interesse público. Até aqui você percebe o quê? Que eu estou contextualizando ali o caso, né? Então, você vê que está falando do quê? Especialmente sobre alguma irregularidade ou alguma nulidade ou algo que tenha necessidade de suspensão ou declaração de nulidade do contrato. E nesse contexto, né, só se pode fazer se for medida de interesse público. Então, eu só contextualizei a situação. Mas olha o comando ali do fórum. Nesse sentido, agora é o que você deve fazer.
discorra sobre a importância da adequada formalização dos contratos administrativos. Esse é o primeiro apontamento, né? E depois, aponte pelo menos um aspecto que deve ser avaliado para decidir a viabilidade da declaração de nulidade do contrato na hipótese em que se revelar uma medida de interesse público. Ok, então o comando da questão é esse que está aqui em negrito, a partir do discorra sobre a importância da formalização adequada e depois, para decidir sobre a nulidade, aponte aí do contrato, aponte as hipóteses, né, em que se revela como medida de interesse público. E aí você vem, tudo isso está na lei, tá? Então, todas essas questões, elas estão na lei de licitações, na lei nova de licitações. Então, quando fala em formalização adequada, você pode ir lá no artigo 92 da lei, que ele fala que todo contrato deve ter essas cláusulas, e aí ele estabelece várias cláusulas dentro do artigo 92. Então, ao você comentar dessa formalização adequada, você pode fazer o apontamento, inclusive, que a própria lei estabelece que o contrato tem que ter as cláusulas e tal, né? Então, mas por que essa formalização adequada? Para você já estabelecer direitos e deveres de cada parte, dirimir qualquer ambiguidade. O que isso quer dizer? Aquela interpretação que pode ser ambígua de uma forma ou de outra, que pode ocasionar futuros conflitos, né? Garante a proteção legal, a resolutividade dos conflitos e a justa execução das obrigações acordadas. Professor, eu tinha que falar com essas palavras? Não. Na verdade, aqui, o que você tem que deixar claro é que o contrato, ele tem que ser um contrato que tem clareza, que estabelece os direitos e deveres de cada parte, né? Que ele traga as cláusulas que são, por lei, determinadas como obrigatórias no contrato. Ponto. Então, você já respondeu a primeira questão. Aqui, apenas para ilustrar, né, a primeira parte da questão. Apenas para ilustrar, eu trouxe o artigo 92, nem transcrevi o artigo todo, porque ele é muito grande, mas você consegue ver aí, ó, o objeto e os elementos do contrato, a vinculação ao edital, a legislação aplicável quando houver um caso omisso, né? O regime de execução e a forma de fornecimento, o pagamento e as condições de pagamento, tudo isso é obrigatório conter com clareza no contrato. Então, isso responde à primeira parte ali da pergunta. E a segunda parte da pergunta, os aspectos que devem ser avaliados, né? Quando se fala, porque quando eu volto lá na pergunta, ele vai falar assim para mim, né? O que deve ser avaliado, né? Quando se revelar medida de interesse público. E a própria lei me diz. Então, o artigo 147 da lei, ele já me diz os impactos econômicos e financeiros, os riscos sociais e ambientais, a motivação social e ambiental, o custo de deterioração, as despesas necessárias à preservação. Professor, eu tinha que colocar tudo isso? Não, minha gente. Vem aqui comigo para você olhar, ó. Olha a segunda parte da pergunta. E aponte ao menos um aspecto que deve ser avaliado, né? Então, aqui, dentre todos esses que estão no artigo 142, 147, bastava que você apontasse um aspecto, tá certo? Então, aqui, ó, você responde com muita clareza se você falar que o contrato ele deve ter os direitos e deveres e todas as cláusulas que a lei estabelece, como o objeto e os elementos, a vinculação ao edital, a legislação aplicável no caso de omissão, o preço, as condições de pagamento e etc. Pronto, respondeu a primeira parte. E na segunda parte, você tem que trazer pelo menos um. Então, você pode falar dos riscos sociais e ambientais e a segurança da população local, por exemplo. Pronto, você já finalizou a questão. Tudo bem? Eu sigo? Rodrigo, vai me dando o time aí. Posso seguir? Tá tranquilo, a explicação tá perfeita. Ok, então eu vou para a próxima questão. Agora, essa questão era a questão subjetiva do nosso simulado, tá? A primeira questão era do fórum. Essa segunda questão é a questão subjetiva do simulado, mas que também era o fórum, tá certo? Então, assim, a gente tem que ter sempre esse olhar do que foi trabalhado no fórum para aquilo que possivelmente será trabalhado nas questões subjetivas.
Aí eu vou falar sobre a questão subjetiva lá no final, tá? Então vamos lá. Segunda questão. E aí agora é a questão subjetiva do nosso simulado. Nas contratações regidas pela Lei 14.133 de 2021, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o Comitê de Resolução de Disputas e a arbitragem. Nesse sentido, aponte especificidades dos meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias. Aqui, o que você deveria falar? A diferença entre eles. O que é a arbitragem? O que é a mediação? O que é a conciliação? E o que é o Comitê de Resolução de Disputas? Então, o que é essencial? Todos eles são meios alternativos e consensuais de resolução de conflitos, certo? Todos eles. Só que eles têm características próprias. Então, a arbitragem, por exemplo, ela é utilizada para dirimir aí litígios em que o árbitro, a decisão do árbitro vai prevalecer, tá? Então, é um árbitro ou um colegiado de árbitro que vai decidir, e essa decisão vai prevalecer. A mediação, ela já tem o papel de um mediador em que as partes devem, por si só, chegar à resolução do conflito. O mediador, ele não pode ser parcial, ele não pode sugerir a resolução do conflito, né? Ele tem que trabalhar estratégias para que as partes consigam negociar e chegar a uma solução do conflito. O que tem de diferente da mediação para a conciliação? É que na conciliação, a conciliação é mais simples e o conciliador pode sugerir. Então, o conciliador não pode ser parcial também, mas ele pode sugerir as formas de resolver o conflito, e na mediação isso não cabe. E, por fim, nós temos aí o Comitê de Resolução de Disputas, né? Que ele é específico nessa legislação, que ele vai trazer o quê? Ele vai trazer um olhar mais técnico. Por quê? Porque ele é formado por um comitê em que tem profissionais que são especialistas naquela área, por exemplo, de infraestrutura, inovação tecnológica, etc., e eles vão acompanhar a execução do contrato, tá? Então, aqui nós temos, como era o fórum também, né? O apontamento que vocês iam fazer é exatamente de que todos eles estão dentro aqui, né? Dos meios de resolução de controvérsias, mas eles têm características próprias. A arbitragem tem a dela, a mediação, a conciliação e o Comitê de Resolução de Disputas. Ok, vou seguir agora para as questões objetivas, tá? Se vocês perceberem, as questões objetivas, aqui eu vou fazer o apontamento da resposta e eu vou pegar a resposta correta e fazer a relação dela com o que está na lei, tá certo? A outra coisa é que eu fiz uma análise de cada um dos itens e eu falei para o Rodrigo que eu vou mandar para ele no PDF, porque tem todas essas questões e tem a análise do que está correto e o que está incorreto de todos esses itens, tá? Para que ele possa juntar para vocês aí também na rota, porque aí fica mais fácil na hora de vocês estudarem, tá? Aqui nós vamos focar na resposta correta e a motivação dela. Então, vamos lá. De acordo com o artigo 89 da Lei 14.133 de 2021, os contratos administrativos são regidos por suas cláusulas e preceitos de direito público. Em relação à aplicação das normas jurídicas a esses contratos, qual das alternativas está correta? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que nós temos a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que ela é como se fosse uma lei que trata de todas as outras. O que isso quer dizer? Ela fala da aplicação da lei no tempo e no espaço. Então, pensa assim comigo, antes da gente analisar o item, pensa assim comigo, ó. Vamos imaginar que muda a lei sobre o casamento. E eu sou casada. Quer dizer que esse casamento que eu, na vigência dessa primeira lei, que eu celebrei, esse casamento perde a sua validade? Por óbvio que não. Por quê? Porque a lei nova, ela não pode prejudicar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.
Se o casamento foi realizado em razão da lei vigente, esse casamento é válido. Ainda que a lei mude, o casamento vai persistir como válido. Então, é esse olhar, né, que precisa ser observado aqui e por dispositivo da própria lei de licitações, tá? Então, aqui está falando, ó, o contrato são regidos exclusivamente por disposições de direito privado. Óbvio que não, porque nós estamos falando de direito público, como é que eu vou aplicar as disposições exclusivas de direito privado? Essa daqui não consigo nem é o óbvio que não é, né? Os contratos administrativos firmados antes da lei, da vigência da lei, são automaticamente adaptados às novas regras. Aí você vai dizer assim para mim, professora, poderia ser essa. Mas acontece que nós já temos contratos administrativos que estão firmados, que já estão sendo cumpridos. E as exigências da nova lei não foram adotadas para aqueles contratos. Como é que eu vou adaptar as novas regras? Porque a lei nova não pode prejudicar o ato jurídico perfeito. Se já houve a licitação, se já houve o contrato que está em execução, essa lei nova não pode prejudicar. E esse é o olhar que a própria lei trouxe. Então, a lei trouxe por dispositivo expresso, né, que os contratos firmados antes da vigência da lei continuarão a ser regidos pela legislação anterior, conforme disposição expressa. E isso está previsto aonde, né? Então, vamos lá. O gabarito é o item C, né? E está previsto no parágrafo 1º do artigo 190 da Lei de Licitações, tá? Então, se foi assinado antes da vigência da nova lei, permanece sob a regência da lei anterior até o seu término. Uma vez terminado o contrato, ok, uma nova licitação agora vai atender à legislação nova. Vamos para a segunda questão do nosso simulado. Segunda questão, sobre as características. Deixa eu só falar uma coisa para vocês que é importante. Às vezes, gente, pode ter, por exemplo, uma citação de uma doutrina. Então, segundo Eli Lopes Meireles, os contratos administrativos são isso, 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 isso e isso, certo? Essa citação, vamos dizer, esse enunciado da questão, ele é para contextualizar a questão. O comando da questão é que vai te direcionar os itens. Então, aqui, ó, por exemplo, sobre as características do contrato. Você quer ver eu reformular essa questão? Eu coloco lá, segundo o doutrinador fulano de tal, contrato é isso, ponto. Aí, sobre as características do contrato, assinale a alternativa certa. Então, você percebe que o texto que eu trouxe antes foi um texto para quê? Só para ter ali no enunciado, né, a contextualização do que está sendo tratado, tá? Mas sempre prestar atenção no comando da questão. Não se perca no enunciado que fala do autor tal e não sei o quê. Preste atenção no comando da questão, sobre as características dos contratos, assinale a alternativa correta, certo? Então, começa ali dizendo que os contratos administrativos são informais. Eu já parei. Porque consensuais e informais, como que um contrato administrativo é informal se a própria lei diz que ele tem que ter todas aquelas cláusulas de forma expressa? Então, não dá ali para eu falar que ele é informal, né? Até porque, normalmente, ele precede de uma licitação ou de um procedimento de dispensa, tem todo um procedimento que tem que ser observado que precede o próprio contrato. E depois o contrato é formalizado, tá? Aí o B, contrato verbal com administração é permitido. Até aí nós ainda vamos. Em qualquer situação, parou. Contrato verbal com administração em qualquer situação? Por óbvio que não, né? Aí nós vamos para o item C. Os contratos bilaterais configuram-se pela horizontalidade, já que há prestação e contraprestação, não se admitindo cláusulas exorbitantes. Isso daqui, se fosse para o direito privado, era uma coisa, mas nós estamos falando de direito público, e a característica do contrato administrativo é exatamente a possibilidade das cláusulas exorbitantes, tá? Então, aqui também está errado. E, por fim, por dispositivo expresso na lei, o contrato verbal com administração é nulo, salvo
para pequenas compras ou prestações de serviço de pronto pagamento. E aí nós temos isso estabelecido no artigo 95, parágrafo 2º da Lei 14.133, tá? Então, o item correto, D. Vamos para a questão 3 do simulado. Qualquer coisa vocês chamam, tá? Porque eu estou aqui indo direto, mas eu não consigo ver o chat. Então, vamos lá. Questão 3 do nosso simulado. Sobre as características, ainda características dos contratos administrativos, assinale a alternativa correta. Se vocês lembrarem, nós tivemos uma aula que falou só sobre as características do contrato administrativo, né? Aí explicou o que é o contrato comutativo, o que é o contrato por adesão, o que é o contrato personalíssimo, tá? Então, é importante você retomar a aula lá que nós trabalhamos as características do contrato, certo? Mas aqui, especificamente, vamos avaliar cada um dos itens. Então, vamos lá. Contrato comutativo, minha gente, o contrato comutativo é aquele que já tem as vantagens e os direitos e deveres estabelecidos, tá? Isso é o comutativo. Então, quando você fala assim, ó, os contratos comutativos são aqueles que envolvem risco pactuado. O contrato comutativo não é um contrato de risco. O contrato comutativo é aquele que já se estabelece obrigações e deveres e direitos expressos, né? Mas aí continua. Por isso, não especifica direitos do contratado. Quem é que assina um contrato sem saber os direitos do contratado? Um contrato com a administração pública, até porque o artigo 92 da própria lei diz que tem que estar estabelecido isso, né? As cláusulas contratuais são pré-estabelecidas pela administração pública e a outra parte apenas adere. Esse contrato aqui está tudo misturado. Por quê? É contrato de adesão, tá certo? Então, aqui, ó, ele pegou esse item e misturou contrato comutativo com risco, com não especificação de cláusulas de direito do contratado e a adesão do contratado a contrato estabelecido pela administração pública, as cláusulas estabelecidas pela administração pública. Isso deixa o item incorreto, né? No B, nos contratos de adesão, a subcontratação de terceiro é permitida sem qualquer restrição. Minha gente, subcontratação é permitida, mas sem qualquer restrição, não, tá? Então, deixa o item errado. O C, os contratos personalíssimos exigem a execução do objeto seja feita diretamente pelo contratado, mas permite a subcontratação dentro dos limites autorizados pela administração, conforme dispositivo expresso na Lei 14.133 de 2021. Esse é o item correto, né? Por que o D está errado? Porque aí eu vou para o correto e já mostro na lei. Porque no D fala que o comutativo, as partes não têm conhecimento prévio sobre as suas obrigações e direitos. E, na verdade, tem conhecimento prévio, porque isso está expresso no contrato, tá? Então, eu vou aqui, ó, para o item C, né? Por quê? Porque os contratos aqui, o artigo 122 da lei, ele diz que a subcontratação ela é permitida desde que observados os limites estabelecidos pela administração pública. Então, é lógico que eu não vou colocar outra pessoa no meu lugar. Então, se eu ganhei a licitação, se eu assinei o contrato, quem tem que executar o contrato sou eu. Mas não quer dizer que não possa haver subcontratações, tá? E aí, aqui, então, esse item está correto. E aí, nós temos as cláusulas exorbitantes. Eu quero que vocês prestem atenção nesse aspecto, porque eu falei para vocês que nós teremos uma questão subjetiva, e a nossa questão subjetiva vai ser relacionada às cláusulas exorbitantes presentes nos contratos administrativos, tá? Então, aqui nós temos uma questão objetiva que trata desse assunto. As cláusulas exorbitantes presentes no contrato administrativo são, aqui, conceitual, né? A. Cláusulas que conferem ao contratado o direito de rescindir unilateralmente. Se você não prestar atenção, você marca essa. Por quê? Você vai falar assim, não, eu vi lá que é uma prerrogativa da administração, sim, rescindir o contrato de forma unilateral e tal, mas aqui não está falando do contratante, aqui está falando do contratado.
E essas cláusulas exorbitantes, elas são em favor da administração pública, observado o interesse público. Então, aqui o contratado não, é o contratante. Por quê? Porque a administração pública é o contratante, não o contratado, tá? Então, o item A já está errado. O item B, disposições contratuais que colocam a administração pública em posição de superioridade, permitindo-lhe exercer prerrogativas como a alteração e rescisão unilateral do contrato. Esse item está correto. Então, quando a gente fala em cláusulas exorbitantes, nós temos aí o artigo 104, que ele vai trazer as prerrogativas que são próprias da administração pública. E aí, essas prerrogativas que são próprias da administração pública é que são chamadas de cláusula exorbitante, tá certo? Então, o item B, ele é o que está correto. O C, garante igualdade entre as partes, parei. Se é cláusula exorbitante, eu vou falar de igualdade entre as partes. E o item D, dispõe que limitam a administração a agir somente de acordo com a vontade do contratado, quer dizer, a administração está refém da vontade do outro, aí é que não é de jeito nenhum, né? Então, nós temos aqui como o correto o item B, tá? Porque se você pegar o artigo 104, e aí lá no finalzinho eu vou focar de novo nesse artigo, você vai ver quais são as prerrogativas próprias da administração pública e que são chamadas de cláusulas exorbitantes. Questão 5. Então, vamos lá. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos, quando a administração pública declarar a nulidade de um contrato administrativo, qual é a consequência para as partes envolvidas? Então, aqui o olhar é: espera aí, a administração pública declarou nulidade do contrato e daqui para frente não vai mais. Parou. Tá bom, então parou. E a pessoa, aquele contratado que já fez, né? Já executou parte desse contrato. Como é que fica a situação desse contratado? É com esse olhar, tá? E aí a grande questão é: qual é a situação da boa-fé ou da má-fé? Quer dizer, esse motivo de nulidade, qual é o motivo dessa nulidade? Ele agiu de má fé? É nesse contexto que você vai avaliar essa questão. Então, vamos lá. A nulidade do contrato gera direito à indenização apenas para o contratado, independentemente de ter agido de boa fé. Já está errado. Por quê? Porque a nulidade do contrato, primeiro, não gera indenização só para um lado. Vai depender de quem deu causa aí essa nulidade. E segundo, ao contratado, ele tem que ter agido de boa fé. Quando independe de boa fé, ele fez tudo de má fé e ainda vai ser indenizado? Isso não é razoável, né? O B, a declaração de nulidade libera o contratado de restituir os valores pagos pela administração, ainda que não tenha havido execução da obra. Oi? Como é que é isso? Presta atenção, o contrato foi declarado nulo. A administração já pagou. Eu não prestei serviço nenhum, não executei o objeto. E eu não tenho que devolver o dinheiro? Não tem, libera, quer dizer, você não precisa devolver os valores. Óbvio que não, né, minha gente? É claro que não. O C, a nulidade do contrato não exime a administração do dever de indenizar pelos serviços efetivamente prestados até o momento da nulidade, desde que o contratado tenha agido de boa fé. Esse item é o item correto, né? Então, por exemplo, eu executei parcialmente o objeto do contrato. O contrato, ele foi declarada a sua nulidade. Dali para frente, ele não vai seguir, mas aquilo que efetivamente eu já fiz, eu tenho o direito de receber se eu estiver de boa fé. Então, não fui eu que dei causa, eu não agi de má fé, eu tenho o direito de receber por aquilo que foi executado, tá? Então, o C está correto. E o D, a nulidade do contrato extingue automaticamente todas as obrigações, sem necessidade de compensação ou indenização para qualquer das partes. Também é errado, né? Extingue automaticamente todas as obrigações e não vai avaliar quem está certo, quem está errado, quem fez, quem não fez, compensar algum valor que tenha sido pago ou uma indenização, se necessária? Também não, porque a nulidade ela tem os seus efeitos. Então, aqui, o item correto é o item C,
e nós temos isso disposto expressamente no artigo 166 da Lei de Licitações, tá? Aí aqui, ó, a boa-fé, então, é uma condição essencial para que o contratado tenha direito à indenização. Questão 6. Vamos lá para a nossa questão 6 do simulado. Conforme a Lei 14.133/2021, ao constatar irregularidade no processo licitatório ou na execução contratual, a decisão sobre a suspensão da execução ou da declaração de nulidade do contrato, caso não seja possível o saneamento, somente poderá ser adotada se for uma medida de interesse público. Entre os aspectos que devem ser avaliados para essa decisão estão: se você pensar comigo, essa questão é o fórum. Essa questão aqui é exatamente a primeira questão que nós trabalhamos nessa aula de hoje, que está relacionada ao fórum que foi aberto aí para vocês no Educa, né? Então, lá naquela ocasião, eu mostrei para vocês o que deve ser considerado, os aspectos que devem ser avaliados. E os aspectos que devem ser avaliados são muitos, né? Então, aqui, quando fala apenas os impactos econômicos e financeiros, já parei, né? Porque apenas ele vai excluir os demais. Aí o B, a motivação social e ambiental do contrato, os riscos sociais, ambientais, a segurança da população, bem como as despesas inerentes à desmobilização e ao posterior retorno às atividades. Será que isso está contemplado? Você vai pensar assim, professor, eu não decorei a lei, portanto, eu acho que pode ser essa, mas vamos avaliar as outras, né? Aí aqui, o que você vai avaliar? Você vai avaliar que as outras excluem. A primeira fala em apenas. A segunda fala em sem considerar a desmobilização, né? E a terceira fala excetuadas e a possibilidade de deterioração das parcelas executadas e a possibilidade de alteração integral do objeto do contrato. Então, observa aqui o que tem mais completude em termos de aspectos que são relevantes e que devem ser observados, é o item B. Então, aqui, ó, se você for analisar o artigo 147, ele vai trazer para vocês aí várias situações, né? Então, são vários fatores, não são só esses, não, tá? São vários fatores que devem ser observados e estão aí relacionados no artigo 147. Questão 7. Vamos lá. De acordo com a Lei 14.133 de 2021, a administração pública pode utilizar meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias em contratos administrativos, como a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem. Sobre esses meios, qual alternativa está correta? Aqui, mais uma vez, está fazendo menção àquela questão que nós trabalhamos, subjetiva, e o fórum, né? O fórum, um dos fóruns que foram trabalhados, que eu acho que foi da Rota 8, e que foi a questão subjetiva do nosso simulado. Então, quando você fala em meios alternativos de resolução de controvérsias, esses meios alternativos aí é que não o Poder Judiciário. Então, eu posso optar por outros meios que não seja, por exemplo, uma ação judicializada. E aí, quais são esses outros meios? A própria lei nos traz a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem. Então, a lei já traz essas possibilidades, tá? E aí, aqui, o que você tem que analisar é meio que conceitual de cada um. Então, o Comitê de Resolução de Disputas é um órgão composto por especialistas que emitem decisões ou recomendações sobre o conflito que surgem durante a execução do contrato. Esse é o correto porque a gente já viu essa explicação quando a gente estudou aquela primeira parte lá, que foi a questão subjetiva. Mas é importante você entender por que as outras não estão corretas. Porque o Comitê de Resolução de Disputa, nós já vimos que ele é formado por profissionais independentes, e esses profissionais eles vão dar pareceres quando existe um conflito durante a execução do contrato. Então, é uma pessoa que é técnica, né?
e que é ou uma pessoa ou órgão que é técnico ali, porque ele é colegiado para especialista para dar ali a esse parecer. Agora, por que os outros estão errados? A mediação aqui está dizendo que o mediador impõe a solução. Na mediação, o mediador não pode impor nada, tá? O mediador não impõe. O mediador nem sugere solução na mediação. Na verdade, ele provoca o diálogo para que as partes consigam chegar a uma composição. A conciliação está dizendo que um terceiro toma uma decisão vinculativa. Minha gente, o conciliador não toma decisão nenhuma. O conciliador, o máximo que ele faz é sugerir ali uma forma que seja boa para ambas as partes, porque ele não pode tomar partido de nenhuma das partes, né? Ele é imparcial, mas ele pode apresentar algumas sugestões que não tem poder de decisão e não são vinculativas, tá? E aqui está falando da arbitragem, e aqui na arbitragem está dizendo que prevalece legislação estrangeira. Não prevalece, né, minha gente? E aqui tem uma coisa que é importante. No mundo, vamos dizer assim, da arbitragem, sem ser voltado para a administração pública, a gente pode optar pela arbitragem, que é a arbitragem legal, por quê? Porque ela tem como base a própria lei, né? Então, a arbitragem que os árbitros vão decidir, mas vão decidir de acordo com a lei, mas nós também podemos optar pela arbitragem de equidade. O que é equidade? Equilíbrio. Então, o árbitro aqui, ele não é chamado a olhar a lei, ele é chamado a verificar o equilíbrio entre as partes, a voltar o equilíbrio entre as partes. E na administração pública não cabe a arbitragem por equidade. Na administração pública, uma vez instituída a arbitragem, ela tem que ser conforme a lei, tá? Então, a decisão dos árbitros aí tem que ser de conformidade com a lei. Não há, de nenhuma forma, a lei proíbe, tá? A lei de licitações proíbe que a arbitragem seja de outra categoria que não aquela que utiliza a lei para que os árbitros possam ali decidir os conflitos. Então, aqui nós temos como gabarito o item A, né? Porque é composto por especialistas que acompanham a execução do contrato, emite decisão ou recomendação sobre o conflito que surge durante essa execução. As decisões podem ser vinculativas ou não, tudo isso vai estar previamente estabelecido, tá? Conforme previsto no contrato, e pode ser revisada posteriormente por outro meio, como arbitragem ou poder judiciário. Então, aqui é o contexto do Comitê de Resolução de Disputas. Questão 8, vamos lá. Sobre o sistema de gestão compartilhada com a sociedade, olha o nome, gente, compartilhada com a sociedade de informações referente à execução do contrato, que possibilite. Aqui, qual que é a fundamentação maior? Transparência. É o acesso da sociedade em relação às informações. Então, aqui, tudo o que se busca é transparência, né? É transparência. Então, vamos lá. O sistema deve possibilitar o envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagem de texto ou imagens pelo interessado previamente identificado. 2, o sistema não deve permitir o acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras, a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 19 da lei. 3, o sistema não deve assegurar a comunicação entre a população e representantes da administração pública e contratados designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes na forma do regulamento. E 4, o sistema deve promover a divulgação, conforme regulamento, de relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais conduções a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administração. E aí, aqui, então, aqui, até por uma questão de interpretação, você vai pensar o seguinte: se é para ser transparente, onde tem não e não, deu ruim. O sistema não vai permitir o acesso. O sistema não vai assegurar a comunicação, deu ruim, né? Porque a intenção aqui é de transparência. Então, aqui cada uma das alternativas avaliadas,
O item 1 é uma afirmação verdadeira. O item 2 é uma afirmação falsa, porque contraria o princípio da transparência, que é esperada em um sistema de gestão compartilhada. O item 3 também é falsa, né? Porque, mais uma vez, contraria o princípio da transparência e responsabilidade social. E o item 4, ele é verdadeiro, né? Porque fala que é para promover a divulgação do relatório final, com as informações sobre o cumprimento dos objetivos e tal. Ok. E a questão 9 do nosso simulado, que é a que eu quero chamar a atenção de vocês para a questão subjetiva da nossa prova, tá? As chamadas cláusulas exorbitantes correspondem às prerrogativas reconhecidas para a administração pública no âmbito dos contratos administrativos. Acerca do aludido tema, com base na Lei 14.133 de 2021, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Aqui, professora, como é que eu vou saber o que são essas cláusulas exorbitantes? Porque eu já peguei a lei e lá não está escrito. Eu abri aqui a lei e abri pela internet, aí eu dei aqui um Ctrl F e procurei exorbitante e não achei. Portanto, não tem cláusulas exorbitantes. Minha gente, aqui, ó, as cláusulas exorbitantes, elas estão como prerrogativas da administração, tá? Então, o artigo 104, ele nos traz essas prerrogativas da administração e essas prerrogativas são chamadas de cláusulas exorbitantes. Por quê? Porque empodera a administração em razão do interesse público, né? E dela poder, por exemplo, e aí ele traz as prerrogativas, modificar unilateralmente o contrato para adequar a finalidade e interesse público, extinguir unilateralmente o contrato nos casos que a lei autorizar, fiscalizar a execução do contrato, aplicar sanções, multas, sanções motivadas pela inexecução total ou parcial, ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato. Olha o que pode acontecer, presta atenção aqui. Eu sou uma empresa privada, eu estou fazendo um serviço em razão de um contrato administrativo. A administração pública, ela pode utilizar dos meus bens móveis, dos meus bens imóveis, do meu pessoal e do serviço vinculado ao objeto do contrato nessas situações: risco à prestação de serviços essenciais e necessidade de apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado. Então, ele pode usar de uma estrutura que é minha para poder fazer essa análise, essa apuração de faltas contratuais. Ou ele pode usar dessa estrutura que é minha para, numa situação de risco à prestação de serviços essenciais. Eu vou fazer um paralelo aqui só para vocês entenderem essa dimensão. Vocês lembram na época da Covid, né? Na época da Covid, o que aconteceu? A administração pública, ela fez ali, ela ocupou leitos de hospital, UTI, de hospital privado. Então, você vai falar assim, mas isso pode? Pode, a administração pública pode fazer isso, né? Por quê? Porque era uma situação de urgência. Aí você vai falar assim, mas ali era complicado, professora, porque nem o privado estava dando conta da quantidade de pessoas que estavam buscando um serviço. E aí a administração pública ainda se ocupa do leito do privado? Pode, pode. Assim como nós temos, por exemplo, a desapropriação, posso perder a minha propriedade por interesse público, eu posso provisoriamente ter bens, serviços, móveis, imóveis, pessoas que são utilizadas pela administração pública. E aí aqui, ó, você vê que dentro dessas prerrogativas da administração pública estão inseridas aquilo que se denomina como cláusulas exorbitantes, tá? Então, aqui, ó, o que nós temos? A fiscalização do contrato não está expressamente consagrada. Tá lá, gente, falando que pode fiscalizar e aplicar até sanção.
Está escrito aqui, né? Aí o outro, ó. A viabilidade de ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis, utilizar pessoas e serviços ao objeto do contrato, nas hipóteses especificadas, está expressamente consagrada no rol. Tá escrito lá, né? O C, a alteração unilateral do contrato não está expressamente consagrada, mas está. E, por fim, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado. Cláusula exorbitante em favor do contratado está expressamente consagrada no rol? Não, minha gente. Porque a cláusula exorbitante ela é em favor do contratante, ela é em favor da administração pública, né? Ela não é em favor do privado ali, da empresa privada que está realizando a obra. Ela é em favor do contratante, não do contratado. E aí você tem cada uma dessas afirmações tem a previsão que está no próprio artigo 104. Então, só para a gente finalizar aqui, o que eu quero que vocês percebam, né? As denominadas cláusulas exorbitantes são prerrogativas que são concedidas à administração pública, e essas prerrogativas, elas têm uma finalidade, que é proteger, tutelar o interesse público. É por isso que a administração pública pode fazer desse jeito. E quais são essas prerrogativas? Todas essas que estão estabelecidas no artigo 104. Então, ao explicar, né, primeiro, a motivação da cláusula exorbitante, o que é a cláusula exorbitante, e que elas são prerrogativas, né, e a finalidade é tutelar o interesse público, e apontar, por exemplo, quais uma ou outra dessas prerrogativas você consegue aí com muita clareza. Tem duas que saltam aos olhos. A primeira é modificar o contrato de forma unilateral para atender interesse público. E a segunda é extinguir o contrato. Eu pode até extinguir o contrato nos casos que a lei autorizar. A outra, fiscalizar a execução do contrato. Pode aplicar, inclusive, sanção pelo descumprimento do contrato. Entenderam? Então, assim, uma vai levando a outra e você consegue explicar aí com mais clareza. Deixa eu voltar. Ok, minha gente. Vocês viram que não está difícil, né? Tá tranquilo. Tudo bem? Eu não sei se vocês já tinham feito, se vocês tinham feito o simulado. Mas quem não fez o simulado, o que eu gostaria que fizesse? Faz o simulado antes de você pegar essa revisão e jogar lá, entendeu? Dulcelina diz que é tudo muito parecido. Dulcelina, mas não vai ser difícil, não, tá? Eu já dei a dica. Vocês prestaram atenção na dica aqui que eu dei da questão subjetiva? Sim, né? Tá. Então tá bom. Então a questão subjetiva é só você pegar. A questão subjetiva é só você pegar o artigo 104, tá? Tem questão 10 do simulado, não tem, Rodrigo? Tem não, porque a primeira foi subjetiva, né? É porque a primeira foi subjetiva e as outras 9 foram objetivas. Aí, no simulado está invertido. Eu coloquei ela como a 10 e as 9 questões objetivas foram primeiros. Na verdade, a Maria Anitta está falando aqui do simulado. O simulado vale 1 ponto, sim, tá? Pode fazer. O simulado vai ficar aberto até o final de semana antes da nossa prova. Mas vai ficar gravado, Dulcelina. Você pode assistir depois. O que eu digo para vocês? Nós fizemos aqui a correção do simulado. Quem não fez o simulado vai fazer o seguinte: faz o simulado antes de assistir a gravação. Aí depois vai assistir novamente a gravação quando estiver perto da prova. Combinado? Que aí não vai dar erro, não.
Vou colocar. É 104, tá? O que trata das prerrogativas da administração pública, que na verdade são as chamadas pela doutrina de cláusulas exorbitantes. Tudo bem? Posso encerrar a gravação? Vou encerrar a gravação e eu fico com vocês se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Aí a gente conversa.